Pode dar Grace na área, acelera comigo. Então vamos lá, gente, sejam bem-vindos para mais um Pode dar Grace. Hoje eu estou aqui, como sempre, com convidados especiais, sempre, né, gente? No Pode dar Grace só tem convidado especial, só convidado, ó, do coração. Hoje eu tô aqui com a Jane, que é especialista em moda, imagem. Daqui um pouco, segura aí, gente, não mostra ainda não, produção. Não mostra as convidadas ainda, é surpresa. Tô aqui com a Lavínia, que é psicóloga, trabalha na parte da infância, especialista em infância e parentalidade. O Pode dar Grace, como vocês já sabem, é sobre educação e psicologia. Gente, nada melhor do que um especialista em imagem e moda, que trabalha a identidade da mulher, e uma psicóloga que trabalha sobre a infância, porque tudo começa na nossa infância. E eu estou aqui, gente, Grace, neuropsicopedagoga, sempre ajudando vocês quando o assunto é educação de filhos. E o nosso tema hoje, ele é um tema maravilhoso, um tema complexo, um tema polêmico, porque nós vamos falar hoje sobre rejeição. E aí, será que você já foi rejeitado? Eu já vi em alguns livros que a rejeição, todos nós já sofremos algum nível de rejeição. Como ressignificar, como falar sobre isso, como entender mais sobre a rejeição. Então eu vou deixar a produção apresentar essas meninas, mostrar o rostinho delas aqui, elas vão se apresentar também, vão falar um oi aí pra vocês e nós vamos começar esse bate-papo que é sobre rejeição. E aí, meninas, quem vai começar? Pode ser eu. Obrigada pelo convite, viu, Grace? Já conheço a Grace, tem um bom tempo. A gente tem uma história. Nossa. Costumo dizer que Deus, ele não une pessoas, não une pessoas. Não une pessoas, ele une propósito, não é isso? Nossa. Eu sempre falo isso. Deus une propósito. Nós estamos aqui hoje por um propósito, né? Com gente, certeza. o Pode dar Grace, toda semana vai ter uma marca registrada. Mulheres, homens que estão vindo aqui. Sempre nós nos oramos ali no camarim. Sim. Nós sempre vamos orar. Porque realmente Deus, ele tem levantado pessoas nesse tempo por um propósito. E eu tenho certeza que Deus vai usar muito vocês como profissional e também como mulheres de Deus para falar sobre a rejeição, né, gente? Que Amém. É uma marca. É e verdade. aí, Lavínia? Com certeza. Eu sou a Lavínia, sou psicóloga infantil, atendo adolescentes também e também atendo mães, né? Nossa. E mães em processo de gravidez, com dificuldade para lidarem com seus filhos. E tá muito ligada, né, a rejeição desde a gestação, né? Desde a gestação. Se a mamãe engravidou ali, talvez ela não estava esperando. Eu mesmo tenho um caso no consultório pra gente começar aqui nosso bate-papo, que a mãe, ela foi descobrir que estava grávida com 6 meses. Então até a criança já está comigo, né? E a criança falou assim, não, acho que hoje eu sou um pouquinho agitada e tudo, Tia Grace, gosto de conversar, porque eu fiquei 6 meses na barriga da minha mãe, ninguém sabia que eu tava lá e tudo, né? Brincando, a gente ali conversando num processo, numa sessão de terapia, né, infantil. E pensa, uma criança que ficou ali, né, a mãe nem sabia, quando ela descobriu foi um susto. Sim. Então, gente, tudo realmente começa, né, Lavínia, na gestação. E eu acredito que a parentalidade, para ela ser, assim, saudável, as mães, os pais, eles precisam estar em dias com eles mesmos, entendeu? Nossa. Então, não dá pra gente exercer a parentalidade consciente se eu também tô com a raiz de rejeição, Sim. né? Inconscientemente eu vou projetar no meu filho, às vezes, uma rejeição que eu tive com meu pai, com a minha mãe. Então, é muito importante a gente ficar atento. Nossa, e eu vejo que, às vezes, eu converso sempre com muitos pais, às vezes até que a gente consegue inserir esse conteúdo, mostrar para eles através de atividades, né? Para eles, na verdade, eles conseguirem enxergar essa rejeição e começar a tratar essa rejeição, porque muitos pais, às vezes, por questão de falta de conhecimento, ou às vezes pela educação que nós recebemos, que é uma educação mais autoritária, as pessoas hoje têm resistência ainda, eles acham que tudo a gente tá, é tudo muito positivo agora. Frescura. É frescura, e na verdade não é. O que a Lavínia falou aqui é importantíssimo, né? É você olhar para você. Então eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso entender, me curar de traços de rejeição para eu conseguir ter uma educação mais saudável, né? Com a minha filha e as mamães aí, os papais, com os filhos de vocês, né? É isso, né, Lavínia? Sim, com certeza. É a gente olhar pra dentro, ver o que tá acontecendo. Porque quando chega na clínica pra mim, geralmente com esses traços assim de rejeição, eu sempre tento trazer pros pais aquilo que aconteceu com eles na infância. E é sempre um trabalho assim muito rico. Eles percebem, choram, né? E é muito bom.
o ponto de equilíbrio. Eles acabam encontrando lá um ponto de equilíbrio, né? E aí, Jane? Não, gente, nós vamos falar sobre a nossa história também. Vocês estão pensando o quê? Vocês estão achando que vocês nunca foram rejeitados? Eu já fui acho que eu nasci já dando um chute na rejeição. Oh, meu Deus do céu. É verdade isso, olha. Como as nossas escolhas, eu que trabalho com a imagem, né? Como isso reflete nas nossas escolhas, como reflete no nosso comportamento, porque às vezes a pessoa fala, primeiramente todo mundo me liga imagem à moda. Claro que tem uma pequena conexão, mas vai muito além disso. Explica um pouquinho para o pessoal, para eles entenderem seu trabalho, porque eu acho lindo o seu trabalho. Essa parte da moda, e você acabou, Nix, eu sei que você vai chegar lá. Mas só para você fazer uma introdução, por exemplo, porque você trabalha com autoestima, para eles entenderem melhor, assim. Bom, eu sou especialista em imagem e moda. Hoje eu sou conhecida como arquiteta da imagem. É muito interessante esse título, porque quem me deu ele foi as minhas clientes. Né? Justamente por não trabalhar a imagem de forma externa. Porque tudo aquilo que é externo, ele vem de algo interno. Nossa, né? Como é que é? E é incrível, Grace, que quando Aí eu sou formada em moda, onde tem a conexão. Sou designer de moda por formação. Eu quero ter uma conversa com você que é consultora de imagem. Você está cansada de fazer um monte de cursos e não chegar a lugar nenhum. Você precisa saber o seu nicho de mercado, com quem você vai se comunicar. E se comunicar. Existem técnicas para isso também. Precisa entender de visagismo, moda, marketing digital e comunicação pública. E o que mais uma consultora quer? Liberdade geográfica. Mas olha, para isso você precisa de 3 fatores: amor pelo que faz, gerar transformação na vida do outro e um bom faturamento. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo estão conectados em um só. Esses 3 fatores têm que estar conectados. Como que uma consultora de imagem que gera transformação não está tendo uma vida transformada? Não está gerando transformação. Infelizmente é isso que acontece. Mas chegou a sua oportunidade de dar um salto e começar a fazer diferença na vida das pessoas. Clique agora nesse link, assista a minha aula gratuita e depois agende o seu processo seletivo. São só 12 vagas por turno. Bom foco! Espero você! Eu escolhi essa profissão quando eu fazia roupa. Você comprou roupa da minha marca. Mãe e filha, eu tenho fotos. Deus tem propósito em todas as profissões. Sim. Em todas as coisas. Escuta, eu falei, olha… Eu tenho um ensaio fotográfico que eu fiz com os looks que eu comprei lá de você, mãe e filha. Exatamente. E aí, quando eu escolhi essa profissão… Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para eu não ficar desenvolvendo coleção de qualquer forma, né? Eu não quis fazer de forma amadora, porque eu comecei de forma amadora. Tudo tem um começo. Aí o pai da minha filha, ele é incorporador e ele queria que eu fizesse arquitetura ou engenharia. E ele falou, olha, você está comprometendo o futuro da nossa filha escolhendo essa profissão. Eu falei, mas eu gosto, é o que eu gosto. Anos depois, eu fui me especializando em visagismo, inteligência emocional, ai, que lindo, consultoria de imagem. E fui estudar o mercado de luxo também fora do Brasil. Não, já tem anos. Quanto tempo você já trabalha? Mais de 8 anos. Nossa. Que eu estou, né, trabalhando, me desenvolvendo. E hoje eu desenvolvo pessoas, né? Hoje eu formo mulheres que não se encontraram profissionalmente, transformo elas em consultora de imagem, sempre atendendo com propósito, Grace. Não, e aí, só uma janela… que eu achei muito forte isso aí que você tá falando. Nós já estamos aprofundando aqui, gente. Já tá profundo. Essa mulher que não se encontra tá associado lá na rejeição lá da infância. Eu fui essa mulher. E aí, né? eu também. Você sabe da minha história. Então, assim, é engraçado porque nós, pais, nós não temos consciência do que nós falamos para os nossos filhos. Mas a gente não precisa nem falar. Se você sente, você já transmitiu isso para ele. Então, a minha mãe me contou com a boca dela que ela fazia tabelinha, que eu vim e ela não estava planejando que eu viesse. Mesmo que ela não tivesse, né, me falado, o que ela sentiu quando eu vim ao mundo, né? Isso passou para mim. Então, eu tive uma história grande de rejeição que veio do ventre da minha mãe, quando ela não se programou para me ter. Aí, eu nasci
antes do tempo. Nossa. Então, eu fiquei 7 dias no balão de oxigênio. Eu falo que eu renasci, porque os médicos falavam que eu não ia sobreviver. Mas quando Deus tem um propósito, não gente, tem jeito. A gente precisa entender que nós estamos aqui para um propósito. A gente ouve tantas pessoas falar de propósito hoje, mas a gente parece uma coisa que ficou normal. Todo mundo fala de propósito. A gente não entende o fundamento, né? E esse propósito, ele tem muito a ver com a nossa história. E aí, depois que eu nasci, minha avó falava para mim, uma criança, que o meu pai não queria saber de mim. Que ele foi, eu estava numa incubadora e ele foi lá para não pagar a conta, não ficou. Então, assim, foram histórias que foram desenvolvendo em mim, né, uma mulher insegura. Insegura, meu Deus. Parental que fizeram. A culpa, né? E hoje eu falo, por isso que eu não consigo, Grace, fazer, trabalhar a imagem sem trabalhar a emoção. Não tem jeito. Mas tem muitas pessoas que fazem. Então, por causa da minha história, da minha superação, eu entendi que tinha tudo a ver. Que não adiantava eu tratar a imagem externa de alguém, até porque tem muitas pessoas que a gente olha, você fala, gente, essa pessoa se veste bem, né? Ela conhece sobre o corpo, conhece de tendência, é uma advogada e tem cara de advogado, tem muitos que não. Né? Tem muitos profissionais que não estão com a imagem coerente com a sua habilidade. Mas, por outro lado, tem pessoas que estão. Mas quando deita no travesseiro, não é uma pessoa realizada. Às vezes, vive de competir com a amiga, a bolsa que é mais cara. Aqui comprou o mundo hoje, né? Exatamente. Então, essa pessoa que tem uma imagem externa bem representada, também pode precisar de um tratamento interno, né? Dessa busca de autoconhecimento. Talvez até mais, eu costumo dizer que as minhas clientes que têm uma aparência, que eu falo entre aspas, né, que representa as habilidades dela, que parece que não precisa de uma consultoria, elas precisam muito mais do que aquelas que eu olho externamente e falo, não, precisa de uma consultoria. Você acha que precisa resgatar a essência? Com certeza, né? Eu acho que é o que ela faz o que eu faço. No seu, porque você tem uma mentoria, né? Eu tenho dessa parte para mulheres. Eu tenho um método que chama Vista-se de Si. Nossa, Vista-se de Si. Eu quero participar desse vídeo. Nossa, meu Deus. Assim, de mim. Porque eu, na verdade, eu só abrindo aqui uma janelinha, porque eu sou cheia. Gente, eu vou falar pra você, a pessoa é cheia de janelinhas, né? Mas eu quero continuar nesse raciocínio que você já tá fazendo, que eu tô amando ouvir. E quero depois até levar a bola pra Lavínia, que é psicóloga, porque, gente, como eu tô gravando toda semana, é incrível, né? A gente vai pegando o gosto e o prazer de ouvir as pessoas. Eu tava gravando com o Rafael, acho que foi semana retrasada, não sei. E aí ele parou de falar e ele tava falando, eu travei, fiquei aqui assim. Aí ele... Eu falei, não, Rafael, eu tô gostando demais, continua, né? Foi muito bom, é muito bom ouvir as pessoas. E aí, o que acontece? Essa questão, eu até perdi aqui o raciocínio. Vista-se de Si, nós estamos na essência. Lembrei. Eu tinha uma mania, você é especialista dessa área, você vai poder fazer a mentoria comigo aqui agora. Ao vivo, gente. Por quê? Porque eu tinha uma mania de sempre que eu ia escolher as minhas roupas, eu não entendia por que eu fazia aquilo. E depois que eu equilibrei meu emocional... Quanto mais você vai conseguindo encontrar um ponto de equilíbrio dentro de você e se curando da maternidade, das rejeições, porque todos nós temos traços de rejeição, né? Da maternidade, da paternidade, você vai conseguindo trazer uma paz, um equilíbrio, tudo ao seu redor vai entrando em uma organização. Eu vejo isso tanto na prática mesmo e nos estudos que eu me aprofundei muito na inteligência emocional para crianças e famílias, né? E adolescentes. E aí eu tinha uma mania de ir lá e sempre escolher roupa estampada. E eu odeio. Aí depois eu pegava e falava, por que eu comprei essa roupa? Isso, gente, não tem nada a ver comigo. Aí eu ficava em meu guarda-roupa cheio de roupas que não tinha nada a ver comigo. Aí eu vestia, eu ficava chateada, falava, não. Aí sempre assim. E eu vejo que depois que eu passei por processo de cura, que eu aprofundei, que eu fui estudar, que hoje eu trabalho com as crianças, eu vejo que quanto mais a minha identidade dentro de mim, ela entrou num ponto de equilíbrio, eu me encontrei. Hoje em dia eu já fico feliz, eu já olho a roupa, não, essa aí não, porque a minha mãe, ela me obrigava muito, assim, não é que ela obrigava, na falta de conhecimento, ela não deixava, na verdade, eu escolher tudo, então ela gosta de estampado. Muitas mães fazem isso, sem saber, né, a consequência de tudo isso. Sim. E aí? Na verdade é um comportamento, né, Grace? Né? Então assim, eu falo que as nossas escolhas vêm de um comportamento, então às vezes
a pessoa pensa assim, é uma segurança só no que vestir, ao escolher a roupa, mas peraí, se eu tenho segurança no que eu estou transmitindo, no que essa roupa está causando no meu corpo, no que ela está comunicando, eu estou tendo um comportamento seguro. E esse comportamento seguro, ele vai refletir, ou seja, ele vai se repetir, porque todo comportamento se repete. Se ele é negativo, ele se repete. Se ele é positivo, ele também se repete nas escolhas que eu faço. Então, ao escolher as minhas amizades, o meu comportamento positivo de escolher a minha roupa, ele vai se repetir. A escolher um relacionamento amoroso, o meu comportamento positivo ao escolher a minha roupa, entender o que está causando em mim, ele vai se repetir, e o contrário também é verdadeiro. Se você não sabe por que você está vestindo aquela roupa, o que ela está transmitindo, né? Se você não entende os seus porquês, esse comportamento negativo também vai se repetir em outras escolhas que você faz. Então já sei, lá no Vista-se de Si, com certeza o início é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Primeiro olhar para dentro de você. Começa no emocional. Como que você vai se vestir de você se você não se conhece, se você não conhece nem as suas dores, né? O que te trava, o que te para, o que te impede de conquistar determinadas coisas. Então, assim, é um processo de autoconhecimento profundo, onde a gente precisa trabalhar primeiro o interno, para depois chegar no externo. Eu falo que a roupa, dentro do meu processo de consultoria, é a última coisa. Nossa. Claro que ela é importante, porque ela tem uma comunicação, ela representa quem você é, como você está sentindo, ela tampa o seu corpo. Não pode ser algo colocado como as pessoas colocam por aí, fútil. De jeito nenhum. Ela caminha com você. Eu falo, Grace, que a roupa é uma ferramenta, Lavínia, de realização. Nossa. Ela é. Só que você tem que entender, realização para quê? Né? Qual é o sentido de tudo isso? Eu até estava conversando com uma aluna hoje, falei, olha, a gente está falando de uma formação e você não pode enxergar um investimento numa profissão, onde você está tendo a oportunidade, né, de mudar a sua vida totalmente, como se você fosse comprar uma sacola de roupa, que também é importante, se você entende o significado dessa roupa, para que você vai usar ela e onde ela vai te levar, né? Porque você não tem dinheiro esse mês. Quando a gente fala de investimento, por isso que eu repostei aquele post seu, nós precisamos ser ousadas, porque tudo que eu conquistei na minha vida, eu não estava financeiramente preparada. Mas eu tomei uma decisão, eu comecei a me movimentar, eu coloquei a fé também em ação, porque né, a gente não pode entregar tudo para Deus, mas a gente tem que trazer Ele para tudo que a gente faz. Nossa. E aí eu comecei a desfrutar. Tapa na cara, pá. Ê, gente, vai. Grace, o que Deus prometeu para mim? Essa mulher metralhadora, pra você, o poder Lavínia. do que ela tá falando, gente. Uma vida abundante. Então, eu que vim de uma família onde eu tive que ouvir, não vou colocar nem quem foi a pessoa que falou, né? Porque eu valorizo ela, sou grata pela vida dela, ela já se foi. Mas eu tinha 5 anos de idade, eu cheguei na cozinha e ela virou pra minha mãe e falou assim, essa filha sua, a Jane, vai ser a que vai mais te dar trabalho. Nossa. Ela não vai prestar. E eu me lembro disso como se fosse hoje. É algo que eu não esqueço. Minha mãe falou assim, por que você tá falando isso da minha filha? Nenhuma mãe gosta de ouvir isso, né? Ela falou, porque eu vi nas cartas. Mas quem determinou o meu futuro não foi uma carta, não foi uma visão, foi Deus. Porque os mesmos tinham falado que eu não ia sobreviver, eu sobrevivi. Eu fui a filha que dei menos trabalho. Eu cumpri aquilo que Deus tem pra mim. Estou ainda, né? Nessa evolução, buscando todos os dias, Senhor, eu quero fazer o que eu vim fazer aqui, né? Trabalhando isso em mim. Então, o que determinou realmente que eu estivesse até aqui foram as minhas escolhas. Não foi o que falaram, o que acharam, e muito menos as minhas dores, porque eu tive muitas. Rejeição eu senti de todas as formas, imagina. Primeiro, minha mãe não quis me ter. Depois, o pai não quer saber de você. Meu pai, com 12 anos, ele mandou uma autorização, Lavínia, para eu poder colocar meu nome no nome dele. Eu não sou registrada no nome do meu pai. E eu, uma criança revoltada, claro, porque isso foi trabalhado em mim, peguei e rasguei aquela autorização. Mas depois que eu conheci Jesus e que eu entreguei a minha vida para ele, Grace. Nossa, fiquei toda arrepiada. Ele colocou tudo no lugar, Lavínia. E um dia, cuidando da minha avó, porque ela teve câncer, eu encontrei o meu pai, que não é daqui de Goiânia, no hospital. Meu Deus! Aí a minha mãe pegou e falou assim, seu pai tá aí, você não sabe quem tá aí. E eu, meu pai, Aí ele me levou pra casa da minha tia e adivinha, chegando lá, ele me mostrou uma fotinha minha, criança, que ele carregava pra onde ele ia. Meu Deus! E eu falei, mas essa conta não fecha.
como que ele nunca quis saber de mim. E nem sabia que ia me encontrar aqui e carrega uma foto minha. Então, assim, Deus restaurou tudo isso. Eu perdoei o meu pai. Eu nem me lembro. Eu falo do sentimento que eu tinha quando eu rasguei aquele documento. Hoje ele fala, eu não mexi ainda na documentação, porque dá um pouquinho de trabalho. Mas ele fala assim, vamos arrumar. Vamos arrumar, a gente tem que arrumar. Eu tenho um relacionamento lindo com meu pai. Porque quando a gente entende que você tá aqui para um propósito, que você pode pegar todas as suas dores e fazer delas bênçãos, porque elas também vão servir para levantar outras pessoas. E propósito é isso, Gleice. É a transformação que eu gero na vida do outro, na sua vida, na sua vida. Isso é propósito. Sim. E é isso que traz realização pra gente. O resto é tudo consequência de tudo isso. Sim. E aí você venceu a rejeição? E hoje, olha como que Deus te usa na vida de mulheres, né? Porque eu te acompanho lá nas redes sociais, eu admiro demais, assim, esse seu talento de se vestir. Porque eu sempre olho isso nas mulheres, porque eu não tive isso na minha casa. Sim. Entendeu? Essa questão desse cuidado. Então, eu faço isso com a minha filha. Já ensino ela a ser vaidosa, já levo ela nas lojinhas. Hoje mesmo eu passei na lojinha com ela, comprou a tiarinha e tudo, maquiagem. Eu sempre tô estimulando ela, já passa creminho no rosto. Posso falar de algo sobre vestir, Lavínia? Pode, A Lavínia vai conversar um pouquinho com a Lavínia aqui, deixa a Grace. Gente, vocês viram? A gente vai conversar. Porque na consultoria de imagem, nós temos estilos, né? Eu trabalho com 10 estilos como personalidades. Eu não trabalho com 7 estilos universais, com o estilo como uma forma de se vestir. Eu trabalho o estilo como um jeito de ser. Então, eu entendo como uma pessoa pensa, qual hemisfério ela usa mais para entender por que ela faz escolhas. Por que ela se veste mais discreta, que na verdade é uma comunicação. Por que tem pessoas que são mais extrovertidas e ao se vestir ela também… Olha aí, olha a intensidade da roupa. Nossa, verde arrasando, bem. Porque a forma que você é reflete em como você se veste, ou seja, em como você faz escolhas. E aí vem, o estilo sexy, a gente que, né, sempre teve uma vida aí cristã, tudo era pomba-gira. Eu tive pessoas na minha família que mexia com candomblé. Então, assim, eu já vi pomba-gira descer. Eu nunca gostei, mas eu não gostava de jeito nenhum. Eu falo, Deus me escolheu mesmo. Eu nunca me identifiquei com aquele negócio. Eu via pomba-gira descer dentro da minha casa, Meu gente. Deus. Então, assim, eu sei o que é pomba-gira. Entendeu? E aí, hoje, a mulher não pode mostrar um pouquinho o colo aqui, que já é a pomba-gira. E não é. Na verdade, dentro da consultoria de imagem, a gente até orienta, Lavínia, as mulheres a tampar os pés. Eu já recebi cantada por causa do meu pé. Eu falo, então a mulher cristã não pode andar com o pé tampado. Ela não pode fazer um coque como eu faço, porque tem homem que tem um fetiche enorme pro nuca. Nuca é muito sensual. E o colo também, mesmo que não mostre os seios, ele é sensual. Porque Deus deu essa sensualidade pra mulher. Mas ela precisa saber quando usar e como usar. Existem várias formas de você expressar isso. Pode ser na cor de um batom, no tamanho de um brinco, no tecido de uma roupa. Você não precisa necessariamente mostrar o corpo, mas aí é que eu vou te contar onde que entra a minha rejeição. Aí muitas pessoas falam assim, aquela mulher é piriguete, porque ela quer mostrar tudo. Eu, na minha adolescência, queria. Eu buscava, acabava que eu fazia, mas não entendia por quê. Eu acabava ensinando as pessoas inconscientemente, olha, vai mostrar a barriga, tampa a perna. Eu meio que fazia isso, mas gostava de mostrar. Andava com tudo curtinho, vou te explicar por quê. Quando criança, não tinha elogios. Sim, aí né? Tudo ia ser a minha irmã. Eu era que ninguém queria saber, que não ia ser nada, emburrada. Nossa. Então eram só críticas. E aí você vai crescendo, vai desenvolvendo na adolescência, o corpinho começa a se formar, né? Ganhar mais formas e ficar mais feminino. E aí você começa a colocar, às vezes, certas peças onde você vai ser vista, elogiada, reconhecida. Aí as pessoas começam, nossa, olha o corpinho. O cabelo cresce, nossa, que cabelo bonito. Por isso que as pessoas têm resistência ao cortar o cabelo. Corta o cabelo, acha que tá feia. Por quê? A vida inteira o pessoal Corta pegando não, no cabelo. bonito. Não, e quando a mãe corta, ainda vira na cara da mãe da criança e fala assim, pra que você cortou o cabelo dela? Em outras palavras, o que a criança entende? O que ela tinha de bonito, você tirou. A gente recebe, sem ser com essas palavras. Aí você corta o cabelo, você se acha feia. Você não quer mais tampar o seu corpo, porque quando você mostra o corpo, você é reconhecida, você é elogiada. Então, ao invés da gente julgar uma pessoa como periguete, como vulgar, a gente precisa entender qual é a história de vida dela. O porquê que mostrar o corpo é importante para ela. Porque tem mulheres que não são sensuais, na essência. Que eu falo que uma mulher que tem o estilo sensual como predominante,
dominante, ela se veste com um terninho. Ela se tampa dos pés à cabeça e ela é sensual. No movimento das mãos, nas formas de falar. Você olha pra... E é bonito, não é uma sensualidade bonita. Porque quando isso ultrapassa, você já vê a rejeição. Sim. E eu consegui identificar isso, claro, né? Estudando inteligência emocional. Principalmente estudando a história das minhas clientes. Eu ia entendendo, então eu aprendi a ouvir. Chegou um momento que Deus falou assim, para de ensinar tudo e começa a ouvir. Ouvir a história dela, por que ela gosta da sua roupa, por que ela se veste desse jeito. Nossa, e aí, todas que eu via que tinha essa necessidade de mostrar demais o corpo, inclusive eu fui essa pessoa, reconhecia, sabia que passou por esse processo de rejeição, mas não sabia que isso estava refletindo na vestimenta dela. Meu Deus. Incrível. Lá nós vamos passar a bola pra psicóloga agora. Ei, psicóloga, agora nós vamos colocar você na parede. Gente, eu sou sempre pra falar. Não, mas você sabe o que ela falando com você? Veio aqui na minha cabeça, porque na verdade a Jane falou tanta coisa, mas foi só passando os insights aqui na minha cabeça. Mas o Espírito Santo vai trazer o que ele precisa aqui, né, pra nós. Sim. E aí, Lavínia, tudo que ela falou, tudo até agora, vai lá no nosso trabalho, no que nós fazemos no consultório com as crianças. Eu ia falar isso. Né? E aí, por exemplo, Lavínia, onde é que começa a criança? Nós podemos muito falar, você pode muito falar sobre isso. Por exemplo, a criança, quando o pai chama de preguiçoso, quando é elogiada, quando não recebe afeto. Nós podemos dizer que a rejeição, ela começa até na criança obediente demais. Nossa! Que tem medo de errar. Verdade, Que tem medo de se expressar. Sim. É aquela criança que não pode chorar, que não pode sorrir, que é muito podada. E aí, como que essa criança cresce? Ela tem que se enquadrar. A gente tem que enquadrar até na questão do estilo, né? Daquilo que todo mundo tá usando. Nossa. Ela não tem individualidade. Então a gente pode muito pensar assim que a criança ela pode ter aquele comportamento, né? De um TOD, por exemplo, né? Um TDAH. Desenvolver transtorno. Sim. Ou então pode ser a criança que é obedientezinha demais, que tá sempre submissa na linha. ali. Sim. Porque às vezes as pessoas que só pensam recebe que criança... elogios, né? Essa criança tem medo de errar, né? Na verdade, ela recebe elogios e a crítica, às vezes, porque, nossa, daria pra gente entrar em tanta coisa. Mães narcisistas, comportamentos que desenvolve ali na criança. Às vezes a crítica, a criança não entende aquela crítica. O pai e a mãe tá dando a bronca, ou tá falando, ou tá mostrando sempre como tem que fazer, e que sempre tem que tirar 10, sempre tem que ser assim, se comporta na frente das pessoas, não pode comer com a boca cheia, não pode aquilo, sempre tá falando algo. Essa questão, assim, da comida que você falou, entra até na questão do corpo, né? Quando você obriga uma criança, por exemplo, a comer tudo, né? Essa criança pode desenvolver um transtorno alimentar. E aí entra a questão de ganhar peso ou perder peso demais na bulimia. E isso afeta a nossa imagem, né? Sim. Bastante. E eu costumo dizer também que uma mulher, quando ela foi rejeitada, ela também é muito insegura. Sim. A Jane falou também isso. A insegurança, pra mim, ela tá muito ligada, assim, ou às vezes a mulher vai ser uma mulher muito melancólica, né? Triste, depressiva. Ou pode ser aquela mulher irada. Que tá sempre, assim, impondo. Sempre nervosa. Controladora. Nervosa. E eu acho que uma das raízes, assim, de uma mulher segura também, é ela ter humildade. Porque pra mim, uma mulher pode estar, assim, com uma Louis Vuitton, assim. Não sei nem como é que fala, né, gente? Não sei nem como é que fala. A Jane é ótima nisso, depois ela ensina a gente. Falei que eu vou andar de helicóptero com ela. Você vai me levar? Nossa, até sobre isso eu quero falar. Sobre marca de luxo, mas eu vou deixar você falar. Contratem meu serviço pra eu comprar uma Louis Vuitton, né? A gente tem que desfrutar também. E uma mulher, ela pode estar, assim, com uma marca e mesmo assim ser uma mulher humilde. Eu admiro demais, humilde. Gente, assim. Ou então uma mulher pode ser, assim, simples na roupa. Eu não quero dizer simples, porque a simplicidade pra mim, ela é uma qualidade. Sim. Eu posso dizer, assim, uma mulher desleixada. Não. E ter uma essência arrogante. Nossa. Então, a gente tem que sempre estar ligado nisso, trabalhar isso na clínica, né? Trabalhar. E esse comportamento, ele começa na infância. Se tem pai, mãe, se convive com pessoas arrogantes, orgulhosas, que não têm paciência. Porque, gente, até rejeição, arrogância, orgulho, falta de perdão, pais que não entende que tem que pedir perdão, sabe? Hoje mesmo, minha filha deitou no meu colo um pouquinho, eu do nada, não sei o que me deu. Falei, filha, me perdoa
por alguma falha da mamãe, dê beijinho e tudo, a mamãe não é perfeita. Eu quero que ela cresça entendendo que eu jamais vou ser perfeita, que sempre eu vou ter a humildade de pedir desculpa, de pedir perdão. E isso ela vai aprender o quê? A ter esse comportamento também. A minha filha, às vezes, até quando ela esbarra ou pisa no pé, ela, mamãe, desculpa. Eu falo, não, tudo bem. Porque ela tem aprendido esse comportamento. Agora, pensa adulto, que é arrogante, orgulhoso, não perdoa. Aí tem muita rejeição aí dentro, gente, pode ter certeza. Então, a rejeição, gente, ela abrange tanta coisa, né, Jay? Nossa, vai muito longe. A gente ficaria aqui horas falando sobre a rejeição. E aí? Meu Deus do céu. Não, eu quero puxar o gancho da marca de luxo, porque é você não se achar merecedora. Porque eu ouço até hoje as pessoas falando, ai, fulano é fútil, porque fica postando marca. Eu falo, mas o que tem a ver uma marca que construiu uma história que hoje é conhecida mundialmente, que tem qualidade com futilidade? Nossa. Não tem, isso pra mim não faz sentido. Eu também achava demais. Eu falava, como que uma pessoa tem coragem de pagar 12 mil numa bolsa? Isso é um absurdo. Sim. Mas tudo depende de o quanto essa pessoa ganha. E eu fui entendendo com o tempo que conforme eu fui me curando, que eu podia ter sim, porque todo o dinheiro que eu ganhava, eu tinha que investir em alguma coisa, num lote, porque minha mãe perdeu casa, então eu achava que você tinha que ter uma casa. E não, você foi estudar sobre investimento, hoje é muito mais lucrativo você trabalhar com o dinheiro de uma casa e morar de aluguel do que deixar 1.800.000 parado. E se você alugar isso, hoje é o percentual mais baixo que existe. Né? E quando eu comecei a estudar o mercado de luxo fora, eu comecei a estudar, Grace, para poder atender as minhas clientes, porque senão eu não ia mudar o meu perfil de cliente. Eu tinha que ter esse conhecimento. E mais que isso, eu precisei começar a usar, tudo começou, né, por aí, para elas também terem confiança no meu trabalho. Nossa. E hoje eu não uso mais com esse objetivo. Eu entendi que eu trabalho bastante, que eu sou merecedora, que eu estou desfrutando de uma qualidade, né? As marcas de luxo, se você usa um tempo e não quer mais, você pode colocar para vender, elas têm valor. Nossa. Não é algo desperdiçado. Então, assim, eu entendi que eu posso desfrutar disso e todas nós podemos. Claro que isso não pode estar à frente, não pode ser para aparecer, não pode ser para competir, tem que ser realmente fruto do seu trabalho. Sim. Né? Sabe Algo uma que coisa, você esteja assim, colhendo, fala. Que eu acredito, quando você, por exemplo, tenha condições de ter uma marca e você não consegue desfrutar, eu acredito que você está vivendo uma mentira. É verdade. Sabe por quê? verdade. Não é a sua Sentimento de estação. culpa, né? Não é a sua estação. Às vezes a minha estação não é de comprar a bolsa mais barata. Eu compro, claro, porque é a minha estação de comprar algo mais barato. Mas quando eu tô na estação de que eu posso desfrutar, eu acredito que você tá fazendo da sua vida uma mentira. Não, e você acredita que tem muito. Tem maridos que falam assim, pelo amor de Deus, ainda bem que você apareceu. Porque eles pensam até que o momento que ela escolheu a consultoria de imagem, realmente, às vezes, ela escolheu para tampar mais um buraquinho. E aí não entende que o método Vista CDC é profundo, busca emocional. Nós já recebemos, eu e a minha equipe, flores. Você tem um livro, né? Tem um sobre livro, isso. né? Fez tanto sucesso que se transformou em livro. Que lindo. Porque as esposas que ficam gastando o cartão do marido com marcas de luxo. Uma pessoa que não se encontrou profissionalmente, eu falo assim, Nossa, seu marido isso pode tem ser demais. milionário. A realização profissional, ela é individual. Você comprar uma bolsa com o seu dinheiro, do seu suor, uma marca de luxo, é muito mais prazeroso do que você comprar do cartão do seu marido. Nossa. Então, tem muitas mulheres que moram em condomínio, depende do marido e tá acabando. O marido acha isso uma desvalorização. Eu ganhei esse dinheiro. Para ele, isso é muito. Pagar 20 mil numa bolsa, uma mulher que não trabalha e que às vezes nem cumpre o papel de dona de casa, de mãe. Não cumpre, Grace. Não. É empregada dentro de casa, Babá. quem vai buscar os filhos é a babá. Não faz sentido. Essa mulher, ela vive no engano. Ela pode estar com a imagem maravilhosa, ela tá podre. Mas aí, às vezes, você olha ali uma outra mulher que não tem tudo que ela tem, mas que encontrou propósito, missão, identidade. Aquela mulher não tem tudo, mas é muito mais realizada e feliz do que a outra que poderia estar feliz. E ela vai construindo tudo, né? É porque a vida é sobre isso, né? A vida é sobre legado. Às vezes uma pessoa simples. E sobre o que ela falou de estação, essa mulher que vai encontrando o seu propósito, ela também vai evoluindo. Sim. Então, a forma que ela se veste muda, os tipos de férias que ela
muda, vai evoluindo, vai subindo, né? Por quê? Porque ela é uma mulher que está construindo, ela está crescendo, ela está em constante evolução. Sim, Uau. ela Não, tá gente. vivendo a sua estação. Nossa, que lindo, amei. E tudo isso vem de um tratamento, né? Você teve a rejeição, você se tratou, você se permitiu, porque tem essa escolha, né? Uhum. De Tem. você se permitir, de você entender Pessoas que você não- precisa, né? Eu como mãe, quantas vezes eu tive que reconhecer que a forma que eu fui tratada pela minha mãe estava em algum momento sem eu ver se repetindo na minha criação com a minha filha. E eu fui entendendo que isso ia influenciar na imagem dela, na forma de falar, nas escolhas, no comportamento. E aí, cada vez mais, eu falei, gente, se eu sou mãe, existe um propósito aqui. Ai, Antes de eu nossa, cumprir o meu todo o propósito mais propósito lindo. na vida das pessoas lá fora, eu tenho que ser uma mãe da forma que eu dou conta, né? Até a minha Sim. alimentação, Aham. né? Aqui eu tenho que dar o meu melhor. Antes de cuidar da vida de qualquer pessoa lá fora, porque Deus me deu ela. E Nossa. quando eu visto essa roupa, que é o vista-se de si, Sim. você se vestir de mãe, você se vestir de cidadã, de amiga, de filha. Nossa. Né? Eu fui vestir a minha roupa de neta. Eu não era a neta preferida quando eu levei minha avó para cuidar do câncer dela. Mas Deus me presenteou, porque eu joguei fora toda a mágoa. Deus estava me tratando, fui cuidar dela e falou assim: olha, porque você vestiu a sua roupa de neta, eu vou reconciliar a sua vida com o seu pai. Deus falou isso para mim. Que lindo. Vou te Amém. presentear. Então a vida, ela nos presenteia quando a gente veste a Quando nossa a gente roupa. é fiel, né? E por isso que tem muitas mães, você que tá nessa área, vocês, que às vezes tá morando fora do Brasil e deixando o filho com a mãe. Eu tenho um caso E aí assim. chama a avó de mãe. Essa mulher, ela não vai encontrar realização, porque ela não tá vestindo a roupa dela. Nossa. A- Porque aí o tem filho- desequilíbrio, né? O filho é dela. É ela que dá conta daquilo ali. Né? O avô faz, a avó faz, porque é amor demais. Sim. Entendeu? Que deve ser muito bom ser vó. Minha mãe fala que é a melhor coisa do mundo. E Sonho aí, da minha mãe e do meu pai. e o que acontece com essa mãe? Ela não se realiza. Foi aí que eu desenvolvi o Vista-se de Si, Grace. Por isso que eu coloquei esse nome. Um dia minha filha virou pra mim e falou assim: a senhora tá cuidando de tantas pessoas e tá se esquecendo de mim, trabalhando demais, a consultoria, né, bombando. Eu comecei a crescer muito e aquilo foi uma faca no peito. Eu virei pra ela e falei assim: mas a mamãe tá trabalhando. No que ela saiu, o Espírito Santo falou pra mim: você não tá vestindo a sua roupa de mãe. Deus me deu o nome do meu método, na dor. Vista-se de si. Que lindo, E Jane, hoje eu ajudo a parabéns. mulher a ter uma imagem bem representada, usando a roupa como ferramenta de realização em cada área da vida. Porque se você é mãe, você tem que vestir essa roupa. Se você é Nossa. esposa, você tem que vestir a roupa de esposa. Você tem que vestir a roupa daquilo que está ao seu redor, do que você escolheu, que você determinou. Quando você escolhe, quando você casa, hoje, né? Antigamente, não. O pessoal escolhia o marido, mas hoje, você escolheu aquele marido. A Lavínia que é vai casada. casar. A Lavínia vai casar. Teve chá, foi Meu lingerie? Chá de meu lingerie? chá de lingerie. Ah, maravilhoso. faltou bem. Tá nos preparativos. Pensa. Uma benção. Vai ter que vestir essa roupa, hein? Vai. Gente, deixa eu fazer assim, uma reflexão que eu acredito demais. Nós que somos cristãs, é até difícil da gente falar sobre isso. É. É como mulher. A gente precisa aprender a viver a nossa estação de mães, esposas, aquilo que Deus entregou pra gente. Sim. E assim, a gente tá aqui nesse gancho assim da roupa de marca. Eu acredito que a mulher que ela sai de casa pra trabalhar só no intuito de ter uma roupa de marca, É. uma bolsa de marca, volta pra casa pra ficar com seu filho e com a sua filha, porque gente, ela e ele são os bens mais preciosos que você tem, que Deus te nossa. entregou. Tem pessoas Né? que não entendem, né? Tem esse- mães que precisam trabalhar, né? Que precisa dar o ganha-pão pros filhos, né? Então sai, né, com a consciência de que você vai voltar pra casa e vai dar afeto, vai dar carinho, vai dar amor pro seu Sim. filho. Mas se é um trabalho que vai te roubar, né, da sua vestimenta que ela tá falando, de mãe, de esposa, porque você honra a Deus quando você troca a Sim. fralda, quando você acolhe o seu filho. Quando você cuida da sua casa, da Quando sua você cuida família. da sua casa, do seu marido. Não adianta a gente ter, sei lá, no Instagram, a família mais linda do mundo. É. Se a gente volta pra casa, tá destruído. Uma mentira, né? É uma mentira. Eu Lavínia, falo muito sobre isso aí. Só pegando um gancho aqui. Essa questão da maternidade, da mãe, porque isso é uma paixão, é minha missão, meu propósito. Não tem jeito.
E eu falo muito sobre isso, porque você vai trabalhar, é um propósito, né? Por exemplo, eu descobri meu propósito. Meu propósito é esse. Hoje eu tenho vivido o meu propósito, a minha missão. E vejo o quanto Deus permite dores, cicatrizes, rejeições. Por quê? Por um propósito. Que aí foi até o raciocínio que eu quero compartilhar aqui hoje, da história de José. Hoje eu tava em casa e de repente o Espírito Santo falando comigo. Lindo. Que a rejeição, gente, ela é tão sutil. É uma coisa tão sutil. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, rejeição é uma agressão, é uma coisa assim, rejeição, nossa, não, é se eu tô espancando meu filho, se alguém tá passando lá na TV, aquela tragédia, aquela coisa. Não, gente, rejeição acontece de uma forma tão simples, quando a gente não tem paciência com o nosso filho, que aí entra no que você falou, Lavínia, dessa mãe que vai trabalhar, né, quando ela volta, ela tá sobrecarregada. Por exemplo, nós que trabalhamos, a mãe na correria e tudo, eu mesma às vezes eu me sinto sobrecarregada, só que isso não me dá direito de ser agressiva com a minha filha, de jogar todo o meu peso, de tudo que eu tô vivendo nela. Se trabalha a maternidade, se trabalha esse encontro, né? Se a gente veste cada roupa, né? Como a Jane falou, você consegue fazer as coisas, ter esse equilíbrio, essa inteligência emocional perfeita, nós não somos. Vai ter momento que você vai perder o autocontrole, porque a habilidade mais difícil que eu vejo em 8 anos de consultório é trabalhar um dos pontos que é o autocontrole com as mães. As mães, elas têm muita dificuldade pela criação também e tudo. E é uma escolha você entender o processo, aceitar e falar, então a partir de hoje eu vou desenvolver meu autocontrole. Aí é um treinamento da mente, o autocontrole, que aí a criança, a parte da birra, depois vai crescendo, vem a parte da primeira infância ali, da pré-adolescência, aí vem a adolescência. E cada fase é um desafio diferente. Aí eu, Grace, trabalho, desenvolvo isso, vou ressignificar tudo, né? E isso pode ser de forma muito educada, né? Essa rejeição, às vezes, Sim. tem mãe que é da temperamento dela. Sim. Ela fala tranquilinho, ela fala baixinho, mas aí se ela trabalha muito, o filho fala, mamãe, vamos ali na pracinha, quero passear. Não, meu amor, eu não posso, mamãe tá trabalhando. Ali a criança, ela pode ser com a maior educação do mundo. Ali a criança já pode ter se sentido rejeitada. Então isso nem sempre vai vir com um tom alto, de uma forma grosseira. Vai ser um comportamento, é algo que a criança sentiu. A intenção da mãe não foi essa, ao contrário. A intenção dela é trabalhar, é oferecer o melhor, pagar o colégio. Mas uma vez que a criança sente, ela viveu. Sim. E então, se ela viveu aquilo, depois aquilo precisa ser tratado. E aí, pra mim, a pior rejeição, já que nós estamos falando sobre rejeição, gente, pra mim, eu vou compartilhar com vocês duas. A minha experiência trabalhando com crianças, pra mim, a pior rejeição não é nem a de gritar, de bater, de essa parte agressiva, né? Que às vezes as pessoas… ruim, né? Tem muita polêmica, né? Então bate, não bate. Tem certeza que eu falo isso aqui da polêmica. Bate, não bate. Já teve uma polêmica dessa no meu curso. Os sentimentos vieram desse jeito, Então, mas aí… foi de uma forma muito tranquila. Sim, mas aí vai entrar pra mim… O pior tipo de rejeição, pra mim, que hoje eu percebo, é a parte crítica, essas falazinhas. É aquela parte, você não fez isso, você não dá conta. E às vezes sempre muita crítica. E a crítica, a pessoa às vezes, ela tem um sistema mais racional, que automaticamente, já geneticamente, ela tem uma tendência a ser mais crítico. Às vezes o temperamento daquela pessoa, por exemplo, a pessoa melancólica, ela já é mais pessimista. Se a gente for estudar os temperamentos… Mais insegura. Sim, então entra tanta coisa, entra a genética, entra o temperamento, entra a parentalidade, a nossa criação. É complexo. E aí, pra mim, a pior rejeição é essa crítica sutil o tempo todo. Por exemplo, você esqueceu o seu caderno porque você não presta atenção. Você derrubou o copo porque você é desastrado. Mamãe te pediu pra fazer isso, você não faz nada que eu te peço, você não escuta o que eu tô te falando. Aí tudo… seu amiguinho, tá vendo? Ele senta direito e come direito. Tá vendo no restaurante? O fulano se comporta. E Jane, isso pra mim… Meu coração, ele racha, porque quando eu vejo uma criança passando por isso, a rejeição vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo. Aí, para fechar o raciocínio, é o que hoje o Espírito Santo falou comigo. Como José na Bíblia, né, que ele foi rejeitado, mas por um propósito de Deus. Como ele era um homem de Deus, alguém que veio de uma família que conhecia a Deus, então ele tinha um lado espiritual, Deus permitiu a rejeição por um propósito. Então José se transformou em governador. Agora, o que acontece? A família, talvez, que não conhece a Deus, que não é temente, a criança não nasceu no lar para conhecer e tudo, o amor de Deus. Então, o que acontece? A rejeição, essa pessoa talvez não vai ter um encontro para ter uma cura, porque nós, além de profissional, a parte da ciência, a gente teve uma cura com Jesus, é diferente, não tem jeito, não tem como, nem é inegociável. Sim. Então, aquela pessoa que não teve a oportunidade
de ter essa cura espiritual, que até o pastor Mark, antes a gente falou sobre espiritualidade e inteligência emocional. E aí, qual a diferença? Como trabalhar isso? Essa pessoa que não teve, talvez ela vai morrer, tá lá no final da vida, com 70, com 80 anos, até hoje, carregando a rejeição, até hoje sofrendo com as dores e nem sabe o porquê que tá sofrendo, é tão inconsciente. Então a rejeição, gente, ela é um negócio muito sério. Por isso que Deus tem colocado muito no meu coração, Jane, pra falar sobre rejeição. Até mesmo porque eu sei bem o que é a rejeição. E hoje, adultos que tiveram processos difíceis de rejeição, quando não encontram essa espiritualidade, passa às vezes a vida toda ali, bloqueado. E aí? O que vocês me dizem sobre isso? Olha, você falando sobre a pessoa não teve a oportunidade, hoje no mundo que a gente está vivendo, tá muito difícil você não ter tido a oportunidade de alguma talvez coisa. A pessoa não tá As aberta, crianças né? moram lá na roça e tá ouvindo falar de Deus, tem um celularzinho, alguma coisa que pega para ver um story. E aí a gente tem tanto os profissionais que estão aí o tempo inteiro falando de inteligência emocional, de evolução, de cura. E hoje, quem é a pessoa que não ouviu falar de Deus? Porque até essa pessoa, Deus vai alcançar, porque Deus tem misericórdia. É você fazer a sua escolha. Eu quero Deus na minha vida. Nossa. Né? Porque quando nós falamos assim, nós nos tratamos, nós nos curamos, nós dizemos sim para Deus. Sim. Mas as pessoas estão ouvindo que existe um Deus, estão entendendo que Deus está fazendo milagres, né? Estão vendo até que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nossa. Tudo que está na palavra de Deus, a gente está se cumprindo e a pessoa não quer olhar para Deus, então ela não quer uma transformação de vida. Nossa. Porque aquela pessoa que ainda não ouviu falar de Deus, Deus vai fazer com que ele chegue a ela. Porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nossa. Nós precisamos reconhecer, Grace, que nós precisamos dele, Sim. que nós precisamos entender quais são os nossos porquês, quais são as nossas dores, é onde a gente precisa de cura, onde você precisa tratar e se transformar em outra pessoa. Para quê? Para depois você levar essa transformação para a vida de outras pessoas. Uau. E ser um canal de bênção na vida dela. Sim. E aí entra Deus, a espiritualidade, os nossos profissionais, você lá com essa parte das mulheres, a Lavínia lá no consultório, na terapia com as crianças, eu lá como neuropsicopedagoga, trabalhando. Hoje eu tenho um método também de inteligência emocional, onde eu acesso a autoestima, A mãe chega pra mim, eu já falo, meu trabalho é o seguinte, não pense que eu vou trabalhar esse objetivo, que eu já tenho uma ficha, né? Qual o objetivo? Eu quero esse. Meu filho tá assim. Começa nela. Eu não vou voltar aqui, eu não vou começar aqui. Eu vou começar primeiro resgatando a identidade do seu filho, nós vamos conversar também, vou trabalhar, porque se não trabalhar a mãe e o pai, né? Não Lavínia? adianta. Não adianta. Isso que eu ia falar. Entendeu? Então é importante. Mas esse buraco aí, tem um buraquinho lá no nosso coração, um buraquinho da rejeição, porque todo mundo, a ciência fala, né? Todos nós sofremos de alguma forma rejeição. Lá no buraquinho da rejeição, aquele buraquinho, aquela partezinha que tá faltando pra completar, pra curar, é só Deus que cura. Tem um buraquinho, a partezinha que é só o lado espiritual. Tem gente que às vezes, eu já li livros sobre saúde mental sem medicação, terapia, tanana. Tem pessoas que vivem 10 anos, os livros do Tony Robbins, eventos que eu assisto, documentário e tal. A pessoa 10 anos tomando medicação, terapia, 10 anos, consultório, né? Peraí, tem alguma coisa errada. 10 anos e não mudou, não tá tendo espiritualidade, não tá acessando o coração dessa pessoa. Então, a terapia, ela é pra transformação, né, Lavínia? E aí? Costumo dizer que Jesus é o maior psicólogo que já existiu, né? Então, sem ele... Sem a ignorância, né, Lavínia? Porque tem gente que fala assim, Jesus é o maior psicólogo, eu não preciso do psicólogo. É importante. Se Deus te deu essa profissão, você é um instrumento de Deus. É um instrumento de Deus. Vocês Deus são, que me entregou. com a psicologia. E é isso que as pessoas precisam entender. Deus usa a vida desses profissionais para alcançar pessoas. Sim. E onde vocês não conseguem, ele faz. Com certeza. E vai ter muita coisa que a gente não consegue, né? Muita coisa. Mas eu acho que a gente precisa, às vezes, entregar a chave do nosso coração para alguém. Sim. Um profissional. Nossa. Que vai nos ajudar, né? E Deus faz isso por nós. Que às vezes vai fazer a gente refletir, né? Encontrar coisas que a gente não parou pra pensar, gerar insights que a gente... Que é isso, né, Lavínia? Só da gente colocar pra fora aquilo que tá guardado há tanto tempo já é tão libertador. Sim. As crianças chegam tão carregadas, assim, pra mim, querendo falar. Tipo, tia, eu não chorei na escola, eu não chorei em casa porque eu não tenho coragem. Mas aqui me dá uma vontade de chorar. Então chora. Joga pra fora esse negócio, menino. Mas é porque é muito privado em todos os lugares, né? Ninguém aceita as pessoas se expressarem hoje em dia. Eu fico pensando assim, se na idade da minha filha, quando eu era criança, eu tivesse a oportunidade de ter um profissional, o acesso que as crianças têm hoje…
gente, eles vão se tornar outros adultos mais fortes, mais decididos, sabendo fazer escolhas. Eu lembro quando eu falei, Lavínia, vamos arrumar um psicólogo. Eu não preciso de psicólogo. Eu falo, minha filha, não é qualquer pessoa que pode ter um psicólogo. Entendeu? Então, olha a assim, oportunidade. É essencial. Não, meu sonho. sonho. As crianças pedem pra fazer terapia hoje em dia. Vocês já perceberam isso? Ainda bem que se tornou uma coisa que as pessoas entendem que é essencial. Porque teve uma época que era coisa… As pessoas eram tão ignorantes que falavam, é só doido que precisa. É muita alienação, né? Até hoje ainda tem muito. Ainda tem. Teve um pai essa semana que falou, pra esposa, né? Eles foram, a sessão foi maravilhosa, a gente trabalhou parentalidade, eles perceberam várias coisas que é importante trabalhar. E eu amo famílias que querem a mudança, a transformação. Porque quando o coração tá fechado, igual já teve paciente meu que eu falei, seu coração não tá aberto, não vai fluir, então eu prefiro parar por aqui. Eu falo. E aí agora, quando as famílias estão abertas, eu amo quando é aquele dia no consultório, que vem a mamãe, o papai, sabe? Que abre o coração e que realmente fala o que tá sentindo e eles perceberam tantas coisas. É engraçado, Grace, que as crianças melhoram mais rápido quando as famílias participam, eu percebo. Sim, Nossa. Demais. E aí eles saíram, aí o pai falou, aí eu sempre mando recado pras mamães, né? E aí, como é que foi? Me fala, me dá um feedback aí e tal. Nossa, Grace, tal. Eu recebo muitos depoimentos, assim, maravilhosos, sabe? Eu falo, meu Deus, é Deus, né? E aí o pai, ela falou assim, só meu esposo, né? Porque geralmente eu vejo mais resistência, né? Às vezes no pai do que na mãe. Geralmente quem procura muito o acompanhamento são as mães. E aí ela falou assim, meu esposo falou que gostou demais, que ele percebeu coisa que foi muito bom. Mas ele falou, o mundo psicólogo é tudo muito certinho, né? Que a gente sempre tá procurando achar uma solução ali, ajudar, orientar. Mas não é que é tudo muito certinho. É porque, na verdade, a gente vai estudando as teorias, vai aprendendo, né? Vai trabalhando pra ajudar essa família na evolução. Porque todos nós estamos aqui pra evoluir, sem não tem jeito. Eu tento ao máximo não julgar os pais, esse não é meu papel. E eles se sentem, eles recuam, né? Quando a gente acaba fazendo isso. Eu já fiz, assim, às vezes confrontar. Às vezes tem uns que eu confronto pra, sabe, gerar um susto também, né? Mas aí, Lavínia, você falando, eu lembrei que eu falo muito pras crianças assim, ó. As crianças chegam meio assim… Tipo, que isso, né? Que eu tô fazendo? Claro, um lugar diferente. Né? É igual se eu for lá no seu método, lá, eu vou chegar lá, tal, logo eu vou me adaptando. É sempre assim, né? E aí eles chegam até gerar um vínculo e tal. Aí eu vejo que quando a criança é mais tímida, mais acuada, dependendo da forma como ela chega pra mim, que a gente tá ali o tempo todo observando os comportamentos, né? Aí eu vou e já começo a conversar e tudo, aí eu começo a brincar e tal. Eu falo, olha, deixa eu te falar uma coisa. Aqui na Tia Grace, pode ficar tranquilo. Porque você pode ser você, pode falar. Tia Grace não tá aqui pra te julgar, jamais eu estou aqui para te ajudar. Então pode falar das suas falhas, dos seus erros. Às vezes a criança começa a falar um negócio e para. Eu não, o que você ia falar? Não, nada não. Eu não, pode falar. A Tia Grace está aqui para te ajudar, não tem problema se você… Nossa, deixa eu te contar. E você acredita também que eu já briguei com meu irmão? Nossa, eu falo, eu já briguei. Gente, eu falo pra você, quer destravar uma criança para ela destravar a língua? É só você falar de você, porque a criança, ela é empática quando ela encontra adultos empáticos. Dia teve um menino, eu nunca esqueci, ele falou assim pra mim, ele tinha uns 9 anos, ele falou assim, nossa, graças a Deus que eu encontrei um adulto sincero, que é difícil encontrar um adulto sincero. Meninas, e assim, agora eu quero perguntar pra vocês… Jane, na verdade, eu quero falar com você, essa parte que você fala da roupa, da saúde, sabe? Porque vai entrar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, porque… Tá alinhado também, né, Lavínia? A questão da nossa alimentação, Jane, o cuidar do corpo. Você orienta essa parte? O que eu percebi? Meninas? Como eu trabalho com equilíbrio visual, né, existem técnicas de equilíbrio visual. E aí você aplica essas técnicas. Mas tem pessoa que mesmo você aplicando as técnicas, ela não se realiza. Vou te explicar por quê. A criança, vocês devem saber disso, eu entendo isso porque eu fui criança. Ela não sabe o que é feio, o que é bonito. Na verdade, a criança, quando ela se vê no espelho, ela se admira. Eu lembro que eu ficava horas olhando no espelho, passava a mão em mim, não é? Mas alguém falou pra essa criança, às vezes, que o narizinho dela era feio. E aconteceu na minha família. Minha mãe falava pra minha sobrinha assim, minha neta é linda. Precisa fazer uma cirurgia no nariz quando crescer. Apertava assim. Minha sobrinha cresceu na fase de adolescência, que toda adolescente quer tirar foto, quer aparecer, se acha. Ela não tirava foto, ela virava o rosto. Então, assim, chegou um momento que fez tudo. Eu falei pra minha irmã, você vai ter que fazer uma cirurgia no nariz dela. Entendeu? Porque por mais que você tente mostrar que o nariz dela não tem defeito, que é o nariz dela, tenta mostrar o ponto positivo, isso ela já absorveu que o nariz dela precisa de uma cirurgia plástica. Então, assim, hoje ela é outra pessoa.
depois que fez a cirurgia, mas isso foi algo que foi criado. E com o corpo, vamos lá. A alimentação, o corpo, essa parte Porque eu trabalho com a morfologia. Físico, da malhação. Então, tem alguma... Claro, aí o que acontece? A mulher, ela cresce, né, no espelho olhando o seu corpo. Então, aquele formato de corpo, ele é aceito. Até que vem um padrão de beleza, ou que o corpo bonito tem que ser o corpo malhado, ela começa a deixar de aceitar o seu corpo. Tá sempre mudando, né? Vai sempre mudando. Não dá pra gente se adequar a isso. Eu mesma já me entrei nessa onda, né? Lembro da época das paniquetes. Nossa, eu malhava igual uma condenada. Fiquei com a perna desse tamanho. Minha vida era malhar, porque eu queria ficar grande. Hoje eu entendo que eu tenho uma estatura baixa, que quanto mais eu crescer, mais proporcional eu vou ficar, mais baixa eu vou ficar. Se eu coloco um seio, um silicone muito grande, isso também vai me desfavorecer, vai me dar problema na coluna. Então, assim, problemas sérios. Né? E quando você tem essa mulher do corpo, que ela olhava no espelho, ela não sabia se o corpo dela era bonito, mas ela aceitava aquele corpo. E de repente, ela começa a não ter um cuidado, ou fazer uma atividade física, ou comer demais por causa de uma ansiedade ou de uma rejeição, né, que ela teve, não sabe. Você tem que procurar saber qual é o seu motivo. Essa mulher, não adianta você trabalhar equilíbrio visual nela. Por outro lado, tem aquela mulher que realmente tem a morfologia mais cheinha, com mais formas. E eu já vi mulheres muito mais felizes com essa morfologia mais cheinha, porque ela aceitava o corpo dela, do que a mulher que às vezes era bem mais magra do que essa da morfologia plus size, mas ela conquistou outro corpo que não é dela, com uma alimentação desequilibrada por causa de algo que ela tá vivendo. Esse desequilíbrio também vem para a alimentação dela. Gente, quanto é bom a gente se cuidar. Sim. Né? Você não pode isso ser o seu Deus, né? O corpo está à frente, tudo com equilíbrio é muito bom. Então, assim, eu tive essa experiência, não foi uma nem duas vezes. Para essa cliente, eu tive que falar para ela: a gente precisa cuidar da sua alimentação. Porque por mais que ela falava, eu gostei de usar a terceira peça, tampou isso aqui que me incomodava. Quando ela vai no banheiro, ela se vê. Quando ela vai trocar de roupa, ela se vê. E ela não se aceita. E é sobre o que ela vê. Não é só sobre o que as pessoas veem. Então, é como se você fizesse uma maquiagem. E para esse tipo de cliente, que depois lava e sai. Nossa. E o que é natural volta. Nossa, agora eu vou tirar a minha, gente. Tô até triste já. Não, aí, Grace, para esse tipo de cliente, você tem que trazer ela pra consciência. Você tá comendo, toda hora você come um chocolate. São clientes que normalmente está com esse desequilíbrio. Sim. Né? Comendo muito doce. Por isso que você entra na inteligência emocional, porque tá relacionado, né, esse equilíbrio. Tem que trabalhar lá pra trabalhar. Porque o corpo perfeito é o seu. Sim. E pra você ter o seu corpo, você precisa cuidar bem dele. Ele é sua casa. Sim, nossa. Seu corpo é sua casa, vocês ouviram, né, gente? Eu tô com uma criança com caso de obesidade, né? E aí eu vou fazer aqui, pegando aí com você, fazendo um raciocínio pra fechar. Ela tá acima do peso, né? E aí na sessão, esses dias, ela me falou, a gente conversando na brincadeira, aí ela pegou lá na brincadeira o insight, e a ideia é essa, ir destravando mesmo. Aí ela foi e falou, não, eu não tô gostando de ficar de biquíni, tô com vergonha do meu corpo. Isso é uma criança, gente. Alguém falou alguma coisa pra ela. Sim, aí eu trabalhei na sessão com a mãe até chorou no dia, percebeu muitas coisas e tudo. E a criança tá querendo entregar aquele resultado realmente, porque sempre os adultos estão focando naquele problema da obesidade dela. Então a gente vai mudar o foco pra criança também mudar os comportamentos e ajudar. Porque aí entra várias coisas pra gente ajudar. E aí, a criança ali. Aí, esse caso da criança que eu tô acompanhando. Aí hoje eu conversando com uma amiga no telefone, uma amiga que nem mora aqui em Goiânia, e ela me falando que tá na psiquiatra, que ela tá tomando medicação e tudo, e que o que mais tá deixando ela triste hoje é que ela tá obesa, ela tá acima do peso e está acabando com ela. Aí o que eu falei pra ela? É uma amiga que me acompanha, que gosta muito de ouvir. Eu falei, o podcast hoje já começou aqui, ó. Escuta esse pod da Grace aí. Eu mandei um áudio, brinquei. Escuta o pod da Grace aí, sabe? De verdade. Falei pra ela, escuta aí esse pod da Grace, um áudio lá de uns 2 minutos. Ajudando ela. Eu falei, amiga, é o seguinte... Até mandei um livro pra ela, tem um livro que fala sobre isso. Eu entendo você, que a medicação não seja pra sempre na sua vida. Porque a medicação também traz outros, né, efeitos. Então, que a medicação realmente seja por um tempo na sua vida. E que você realmente comece a trabalhar dentro de você a disciplina. Até falei sobre Grace. Eu falei pra ela, eu tô feliz sim, tô feliz hoje que eu tô treinando. Eu não fui treinar pelo corpo, Jane. Eu fui treinar por quê? Porque eu estava
eu tava me sentindo cansada. Então, a nossa idade tudo vai mudando. A idade chega, vai mudando. E aí, eu fui treinar por quê? Na minha mente, eu busquei o Estúdio Elite, quero até agradecer o Estúdio Elite, sempre está aí na parceria conosco. Eu fui buscar o estúdio porque eu queria atividade física pro meu bem-estar. Só que aí eu comecei a gostar tanto, e aquele foi me dando prazer, e eu só consegui ir 3 vezes na semana. Mas nós não somos, olha só, a gente fica com medo, porque às vezes a religiosidade, Sim. ela acumula, né? Ocupa tanto espaço na nossa vida. Mas se nós somos alma, corpo e espírito, eu entendo que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Sim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós somos mordomos. É importante. E aí, como que você tá cuidando? Aí sabe o que eu falei pra ela? Eu falei, amiga, eu super te entendo, seu momento, tudo que você tá me relatando e tal, eu vou te trazer algumas orientações e tudo, que essa medicação e esse acompanhamento com a psiquiatra seja por um tempo, que você, dentro de você, decida o que você quer. Você vai ter disciplina? Porque eu vou falar pra você, eu não gosto de ir pra academia todo dia, é chato, é cansativo. Eu chego lá, tem dia que na hora que eu vejo o treino dá vontade de ir embora. Porque você ficar ali treinando é cansativo, é chato. Você ficar pegando peso, você sofrendo, você tá suando. Quem que é isso? Claro que depois vem uma sensação maravilhosa. Mas no momento, tem dias que eu chego de verdade, dá vontade de ir embora. Eu falo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Aí as meninas até brincam, gente, dia de braço, tá chovendo, porque a Grace, dia de braço é difícil. E aí a minha personal falou pra mim assim, Grace, ela começou a bater na tecla da disciplina. E a disciplina é tudo na vida. E aí ela pegou e falou assim, eu falei, não dou conta de treinar 5 dias na semana. Ela dá sim, se você tiver disciplina e escolher isso como prioridade, você vai se organizar os seus horários, você vai conseguir. E é o comportamento positivo que a gente tava falando agorinha, né? Sim, aí o que eu falei pra ela? Eu falei assim, eu vou tentar. Se caso eu conseguir, são 5 dias, né? De segunda a sexta. Se eu conseguir, se um dia eu faltar, tudo bem, eu não vou me culpar por isso. Por exemplo, ontem eu não consegui, aí hoje eu fui, aí amanhã eu vou. E aí eu vou adaptando então, mas eu vou me organizar até eu conseguir me adaptar os 5 dias. Ok, ela me lançou um desafio. Eu quero ir lá 5 dias? Eu não quero nunca, gente. Mas eu vou por quê? Porque eu tô aprendendo a ser disciplinada e amar o meu corpo e saber que aquilo ali vai me fazer bem. Então, o que eu falei pra minha amiga? Falei, amiga, é o seguinte, é disciplina, escolha. Eu tenho certeza que se você decidir na sua mente e mudar esse seu resultado, você vai ver que você vai ficar feliz com o seu corpo. É isso que você quer? É o que mais está te magoando hoje, é o seu corpo? Então lute por isso. Que horas que você vai se levantar pra lutar? O remédio não vai fazer nada por você, ninguém vai fazer nada por você. É você que vai se levantar e vai lutar. Começa na mente. Começa na mente. E aí, o que acontece? Entra no cuidado. Que a loja, gente, pessoal lá do Maromba mandou aqui pra nós, mandou pra mim. Eu sempre compro lá, né? Na loja. Porque aí o que acontece? Por que eu tava te questionando sobre o corpo e a alimentação? Porque a alimentação também é um hábito, entra na inteligência emocional, é mais uma outra parte. E aí o que acontece? Eu hoje defendo muito essa questão da alimentação. Então, hoje, eu tomo creatina, coisa que eu não fazia. Eu tomo proteína, coisa que jamais... Eu não aprendi na minha casa isso, esse cuidado. Eu já ensino, minha filha já vai, me vê treinando, já aprende sobre isso e tudo. É inspirador. Sim, claro que eu como besteira, gente. Ontem mesmo foi meu aniversário, eu comi bolo, comi besteira e tudo e tal. Eu como. Só que eu vejo que quanto mais você trabalha essa disciplina, jamais eu ia acordar de manhã comer uma panqueca de banana com... Tem dia que eu até enjoo. Ai, meu Deus do céu, cansada. Eu acho uma delícia, você acredita? Então, a nutricionista falou, Grace, pode mudar os ingredientes. Eu sou toda vez, eu falo, amasso banana com ovo, aí é sem sal, sem açúcar, e eu coloco a aveia, né? Eu gosto da aveia. E eu faço. Aí esses dias eu coloquei a aveia na vitamina da Annalise, e ela, eu falei, não, minha filha, vai, toma isso, faz bem e tal. Então, tipo, isso também é uma mudança de mentalidade. Eu não cresci dessa forma. Na minha casa era pão, todo dia é pão de queijo e tal. Então, assim, é uma escolha. E aí… E a palavra fala pra gente renovar a nossa mente, né? Gente, vocês têm que trazer… A palavra a gente tem que trazer pra tudo na nossa vida. Tá tudo lá, é nosso manualzinho de instrução. Eu acredito hoje plenamente na palavra e na ciência. E o tanto de coisa gostosa. E aí, vamos lá. Agora eu quero saber de vocês. Eu compro lá no Maromba. O que eu gosto lá? Sincera, porque o povo sabe que eu falo a verdade, né? O que eu tiver que falar, eu vou falar. Sincera, eu gosto do atendimento. Você não tem noção da energia do povo. Você chega lá, você é bem atendido. Fora que é tudo personalizado, vem seu nome na sacola. Trem mais bonitinho. Gente, eu falei pra menina no salão hoje. Falei, me perdoa, eu ainda não gravei seu nome. Mas eu sei que é muito especial quando a gente chama a pessoa pelo nome dela. Né? Eu sou muito esquecer. Mas me perdoa que você vai ver, daqui uns dias eu tô craque já. Aí é muito importante. Eu acho tão bonitinho seu nome lá. Hoje em dia as pessoas também… É muito bom, né? Você ser paparicado também, né? E aí lá na loja dos meninos, é no Jardim América, tem tudo… Gente, tudo gostoso. Essa pasta de amendoim aqui, ó, é sem açúcar. Você gosta?
Eu Tá cuidando, tá tomando creatina, proteína. E aí, Lavínia? Glutamina. Fala a verdade, que a Lavínia falou que ela vai casar, gente. Gente, Pensa eu tô esperando. Gente, eu já emagreci uns 5 quilos, sério mesmo, de tanta correria. Sério? E eu não sou daquela que, quando tô ansiosa, como. Eu sou daquela que tô Fica sem ansiosa, comer. eu fico sem comer. É. E aí eu vou ter que ir lá na minha loja de vestido ajustar aquele. Você pode comer, para de ansiedade, vai comer direito. Mas é normal, né, gente? Mas eu tô tranquila, não sou muito ansiosa, não. Eu também sou muito tranquila. O mundo tá caindo. Eu falo, não, gente, amanhã vai dar tudo certo. Sobre essa questão de alimentação aí, eu acho que eu me treinei a comer pouco. Então eu como de tudo, mas eu como pouco. Porque, gente, é uma educação assim, mesmo. uma educação ruim que eu tive, mas eu já apanhei pra comer. Que eu era ruim pra comer. Então hoje mesmo no restaurante eu tava assim, velho, eu não preciso comer tudo. Eu tô pagando a minha comida com meu dinheiro. Libertação! Eu não preciso comer tudo, então eu tô satisfeita. Agora, quantos pais e mães que, tipo assim, vai lá, bate na criança porque não comeu tudo. A Annalise, nesse trauma, ela não tem não. Porque desde bem novinha, né, eu sempre aceitei tudo. Até hoje ela fala, mamãe, não, tudo bem, filha, pode colocar o prato lá na pia e tal, não sei o quê. Eu nunca trabalhei, nunca gerei esse traumazinho nela, não. Esse trauma eu não tenho pra minha conta. Então, gente, eu quero agradecer o pessoal lá da loja, da Maromba. Quero indicar pra vocês, mulherada, vocês que gostam de treinar. Tem uma turma que me acompanha aí, que me segue, que gosta de treinar. Meninas do Estúdio Elite, vai lá, porque o preço é bom. E o atendimento é maravilhoso. E eu, Grace, coloquei na minha rotina de alimentação de vida. Hoje mesmo eu tomei. Primeira coisa que eu cheguei lá na academia, no estúdio, eu tomei minha proteína, que eu compro lá na loja dos meninos. A proteína e a creatina. Estou precisando agora. Recebi ali pasta de amendoim e sem açúcar. Vou começar a usar todos os dias aí no café da manhã. Então, pessoal, indicação pra vocês. Vai lá. Produção, vai colocar o IG aqui, né, produção? Vai colocar o IG aqui. E vocês sigam lá. O Instagram deles, e precisou de qualquer lá tem, gente, lá tem tudo. Vocês vão ver que vai aparecer um videozinho aqui agora, que vocês vão ver a loja completa. Então fica a dica aí do Pod da Grace, tá? Quero agradecer também, quero falar também, na verdade, né? Nem agradecer. Eu quero falar do Freedom, que vai acontecer também. Não sei se você conhece o Alex. Demais. Você já fez lá? Já fui no Freedom. Tá vendo, Alex? Olha, uns 3 anos, hein, que Sério? eu já fui lá. Muito bom. Você vai amar. Eu vou, a primeira vez. Eu vou participar agora do Freedom. Vai ser dia 4, 5 e 6, gente, se eu não me engano. Tem que até olhar É um treinamento de inteligência emocional. Sim. Isso, fala aí um pouquinho, deixa eu só pegar aqui a data pra eu não errar, peraí. Tem o meu nominho lá, Novembro. olha, o Alex, ele é maravilhoso. Ele foi importante nessa minha caminhada, nesse começo de autoconhecimento, né, por eu ser daqui de Goiânia, então na época eu era blogueira, e ele sempre mandava um convite, convidado, eu ia, deu um outro ano eu levei minha mãe, depois eu levei minha irmã. Nossa, gente, vale muito a pena, vale se cuidar, mesmo. é você cuidar de você, se amar, entender que você tem dor, que você precisa tratar isso para você poder conquistar e depois ajudar outras pessoas. É a missão, né? Nossa missão. Eu olhei aqui, gente, só para eu não errar a data. Dia 5, 6 e 7 de novembro, que é no fim de semana, começa na sexta, sábado e domingo, vai acontecer o Freedom, que é um treinamento de transformação de inteligência emocional. O Alex esteve aqui conosco há umas 2 semanas atrás. Uma pessoa que tem um know-how. Eu, Grace, que já estou estudando em aprofundada inteligência emocional, tem 8 anos. Tudo começou com a minha história lá, quando eu tive um encontro comigo mesma. Foi um método lá em São Paulo, né, no Master Coach que eu participei. Acho que você lembra mais ou menos dessa época, né? Que eu participei ou não? A gente não tava conversando na época. Eu participei do Master Coach, você lembra? Em São Paulo? Com quem?
Com o Thiago Jordano. São E pra mim foi um divisor de águas. Então, o que que acontece? Pra mim foi um divisor de águas. E é um investimento, né, em você. É um investimento. Grace, você sabe que essa época que eu comecei com a Alex, inclusive, uma amiga falou assim no direct, eu queria tanto ir. Aí quando eu falei o preço pra ela, falou assim, nossa, mas é tão caro. No outro final de semana, ela tava numa festa, que eu descobri que o convite da festa era o dobro. Eu falei assim, o quanto as pessoas não têm noção do valor que elas têm. E hoje eu olho pra vida daquela mesma pessoa, nada mudou na vida dela. Eu falo, ainda bem que eu investi. Sim. Porque é a sua vida, é o seu futuro, sabe? Não é caro. Quanto você vale? Quanto vale os seus sonhos? Quanto vale o seu futuro? Né? Eu vou falar de mim. A gente tá partindo aqui pro final. Eu vou falar de mim. Eu recebi eu era gênia, eu fui professora, ganhava R$1.800. Eu lembro que eu fiz esse curso por R$10.000. Naquele tempo era muito caro. Eu era uma improvável pra estar naquele curso. Eu fui porque realmente eu pago o preço por tudo, sabe? E hoje você vê que não é caro, né? Não é caro não. Foi o divisor de águas na minha vida. Foi o que mudou a minha vida ali, entendeu? Tem valor. Tem valor. A pessoa paga 10 mil num celular e não tem coragem de pagar 10 mil em algo pra ela. Pra evolução dela. Sim. Foram os melhores 7 dias da minha vida. E o curso que eu fiz, esse que foi um divisor… A metodologia é a metodologia que o Alex usa no Freedom. Eu estarei participando. Então, quero convidar vocês, mulherada, mamães, vocês que querem viver uma transformação de dentro pra fora. Vai acontecer o Freedom. Então, a produção vai deixar aqui o Instagram do Alex. E sigam lá. E vai lá, faz sua inscrição lá no Freedom. Tá bom, meninas? Então, que pena, né? Estamos partindo para o final. Rejeição, dá pra gente trabalhar uns 4, 5 blocos de 5, 6. Eu vou falar muito sobre rejeição aqui, porque é uma marca que eu tenho também. Sei muito bem o que é um processo de rejeição. E eu acredito que a minha dor, ela se transformou em um propósito. Porque eu tenho certeza que algumas coisas… Se quando eu fosse mais nova ou tivessem sido trabalhadas na minha família, se eu tivesse tido oportunidade igual a sua filha teve da terapia, eu tenho certeza que muitas coisas já teriam acontecido antes na minha vida. Porque eu sei que tem o tempo, eu sei que é Deus que conduz tudo, mas nós sabemos que as trevas, o inimigo trabalha também. E ele tá ali o tempo todo, ele quer que a gente leve essa rejeição pro resto da nossa vida. Lá pro caixão, quer que você chegue 70 anos lá sofrendo de rejeição. Então eu falo que, gente, é maravilhoso você evoluir. É maravilhoso você se conectar com pessoas que têm essa identidade, que têm esse propósito, que gera essa energia na sua vida, que te destravem em algumas coisas. Às vezes um café com uma amiga, algo que a sua amiga falou, igual eu falei pra minha amiga hoje, falei, é disciplina, decida, então se levanta pra você mudar. Frase, não né? fala, Muda. você motiva a pessoa, você muda, né? Então eu falo assim que nós vamos falar muito ainda sobre rejeição. Ótimo. Vou jogar a bola aí pra vocês deixarem, não sei, vamos deixar hoje uma mensagem pra gente fechar aqui agora. O que você falaria, Jane, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, para quem vai assistir esse vídeo, esse podcast, o que você falaria para deixar no coração dela sobre a rejeição? Algo que estiver dentro de você mesmo, que você quiser inspirar alguém. O que eu faço com rejeição? É você entender que todo mundo tem, faz parte da sua vida, aceitar que tem. Buscar profissionais para te ajudar a tratar isso, entender qual é o fundamento. E algo que é muito importante, porque eu olhava para mim, eu me via a improvável, como a Grace falou aqui. Aqui não ia conquistar, aqui não ia dar certo. E um dia Deus me levou a palavra dele, inclusive quando eu estava questionando sobre a minha profissão. Porque a gente ouvia muito na igreja que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Mas por outro lado, isso para mim me deixava confusa, porque Deus sempre mandou a gente guardar o nosso coração. Por quê? Porque isso vai refletir na sua imagem, nas suas escolhas, na forma como você fala, na forma como você age. E aí Deus me levou em Gênesis, onde diz que nós somos a imagem, a semelhança de Deus. Uau. Então você não veio aqui para viver a dor que você está carregando. Isso aí é só um processo e que com certeza vai servir de ponte para você poder mostrar a sua evolução, as suas conquistas, ou seja, existe um propósito, como você falou. Entenda que você é imagem e a semelhança de Deus e vista-se dessa imagem para você poder usar todo o poder que a sua imagem tem. Nossa, uau, isso aí. Lavinha, o que você vai deixar de mensagem que tá no seu coração? Então,
sobre rejeição. Você que é psicóloga, que tá no consultório diariamente. Meu Deus, e aí? Então, o Espírito Santo me deu um versículo. Eu quero deixar pra essas mulheres de vocês. Deus, eu falava, viu? Elas estão o tempo todo pautadas na Bíblia, viu, gente? A palavra de Deus. Né? Eu quero deixar um versículo pra vocês. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, e não compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que, na palma das minhas mãos, te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Então, mesmo que o seu pai, a sua mãe, ele tenha te rejeitado, o Senhor tá com você. Ai, que lindo. E o Senhor também tá com você para curar suas feridas emocionais, para você talvez não passar isso pro seu filho. Sim. Porque você precisa quebrar esse ciclo, né? De rejeição, de violência, né? Eu e a Grace bate muito nessa tecla. Então, o Senhor, ele tá o tempo todo, assim, não só os psicólogos, os profissionais, mas o Senhor tá o tempo todo instruindo a gente sobre isso. Sobre amor, sobre perdão. Então, que você deixe o Espírito Santo trabalhar em você. E eu estou aqui, né, como profissional, se vocês precisarem, como eu disse. Produção, deixa o IG da Lavínia aí na tela, hein? É Lavínia F. Vaz. Lá vai ter o conteúdo, mas vai ter minha vida também, né? Vai ter muito meu casamento lá pra vocês. Só por esses dias, gente. Depois ela volta a colocar o conteúdo sobre criança, tá? É isso, gente. Ai. Nossa, produção, você coloca meu IG também. Dela, dei uma olhada, não precisa. Ela tem só 400 mil. Me dá um pouquinho, amiga. Não, são as pessoas que precisam do meu conhecimento, né? Da minha colaboração. Vamos trocar um pouquinho? Sim. Vamos mandar um pouquinho. Você sabe que eu perdi quase 300 seguidores agora. Por conta do Bolsonaro. Eita, lasqueira. Então, assim, eu falei assim, eu vou me posicionar porque eu não vim ao mundo para ganhar seguidores. Sim, Eu vim para cumprir um propósito. Sim, e eu preciso também. honrar o nome de Deus. Né? Não é sobre o Bolsonaro, não é sobre um partido. São sobre valores e princípios que nós não precisamos, não podemos negar. Olha o que ela leu pra gente. Gente, como que nós podemos voltar? Cristão me respondeu e falou, estou deixando de seguir. Nossa, eu olhava na biografia da pessoa, cristão, tava lá, sou cristão. As pessoas não se respeitam. Tô vendo tanto ódio. Pastor Maquiantes e o Delino Marçal vai estar aqui. Não sei se é no próximo pod, falando sobre educação e política, nós vamos nos posicionar. Mas, Grace, como que uma pessoa que é cristã, ela fica do lado de uma pessoa que fala que vai liberar o aborto, vai liberar as drogas. Então, assim, que tem vai comportamento, tirar a vida, né? vai tirar uma vida que é um fogem dos princípios que Deus deixou pra gente. Sim. E tudo por causa de uma Bolsa Família, porque quando você vai conversar com essas pessoas, tudo é por causa de uma Bolsa Família ou esse ódio que eles falam que as outras pessoas, os cristãos, estão criando. Sim. Não tem ódio, gente. Não é nada Oremos. disso. É Yudi, aquele influenciador? Não sei se é Yudi, aquele famoso. Ele perdeu 600 mil seguidores quando ele se posicionou. Aí a primeira dama, né, a Michelle, foi, repostou ele lá e tal, ele ganhou, foi muito, o triplo, o dobro. E, gente, eu falo que Deus, ele é maravilhoso. Até quando você tá no meio da polêmica ali, Deus ainda te honra, né? Então, assim, gente, oremos mesmo pelo Brasil, já que a gente tomou esse rumo aqui agora pra fechar, pra dar tchauzinho pra vocês. Oremos pelo Brasil, né? Amém. Nós sempre que falar assim de política, Pastor Maquiantes, o Delino Marçal vai estar aqui conosco, vai falar, nós vamos influenciar, sabe? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, nós sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo. E nós precisamos saber escolher, né? A gente não vai desrespeitar ninguém. Claro. Mas a gente tem que se posicionar também, influenciar as pessoas. Com certeza. Porque eu penso na minha filha daqui a um tempo, nesse certeza. mundo, né? Com a pessoa que vai estar ali assumindo a presidência. Meus netos. Então, assim, é o futuro deles, né? Então, nós temos que pensar, nós já estamos com a cabeça formada, nós já estamos com aí, vai ser difícil mudar a nossa mentalidade. Mas e eles, né? Então, assim, é muita coisa, né? Daria outro pod da Grace. Gente, eu quero agradecer as meninas. Obrigada, ó. De coração, por vocês terem aceitado o desafio. Gostaram de participar do pod da Grace? Amei. Conversa gostosa, leve, né? Pois é. Se deixar, a gente fica aqui mais 3 horinhas. A produção já tá ali com a plaquinha. 10 minutos, já passou o tempo aí, ó. Passei uns 20 minutos aqui do tempo. Tô tentando terminar, gente, meu negócio aqui hoje não teve como, não. Eu quero deixar também uma palavra pra vocês sobre rejeição, que tá no meu coração. Gente, rejeição é coisa séria.
Rejeição, ela pode prejudicar muito o destino de uma vida. Então eu quero te falar, se você sente em tudo que nós falamos que você viveu rejeição, se você nunca teve a ajuda de ninguém, que seja de um profissional ou de um líder, né, ou de alguém, busca ajuda, sabe? A rejeição, ela precisa, assim, de cura. E quando você é curado, Deus transforma tudo isso em bênção, né? Eu vivi isso e eu vejo que quando eu vivi os meus processos de cura, eu tenho vivido o processo de cura, eu vejo que a cada cura o Senhor me abençoa cada vez mais. Então, assim, busca ajuda, sabe? Para você poder viver o melhor de Deus e você realmente acessar seu propósito. Enquanto você não se curar, não perdoar, não entender, você vai só gerar e vai repetir a mesma história da sua geração e dos seus pais, tudo vai se repetindo. Então, busca ajuda, tá? Beijo no coração de vocês, obrigado. Tchau, tchau.